Queremos estender o nosso mais cordial bom dia ao senhor, deputado Joseildo Ramos. Somos estudantes do curso de Direito e vamos fazer uma pequena entrevista aqui falando um pouco sobre política e reforma política como um todo. Mas, de antemão, queremos saber como é a sua rotina como deputado do Estado. Olha bem, é um prazer muito grande estar recebendo vocês, estudantes do curso de Direito aqui entre nós. Obrigado. E toda a informação que for considerada relevante para o trabalho de vocês, nós colocaremos à disposição. Obrigado. Em primeiro lugar, quero dizer que a rotina de um deputado, ela depende do foco e de cada mandato que se estabelece aqui. São 63 deputados, cujas histórias são bem diversas uma das outras. São histórias diferenciadas e cada um tem o seu mandato de acordo com as características que o trouxeram ou que os mais diversos vieram eleitos aqui para essa casa. No meu caso, eu fico nas bases, nas regiões onde eu represento, Litoral Norte, região do Cisal, aqui no entorno da região metropolitana de Salvador. Eu passo de quinta a segunda-feira e na própria segunda retorno para as atividades da casa. Atividades de plenário, onde você tem discussões sobre as diversas propostas em nível de plenário, e o trabalho das comissões. O que é que as comissões fazem? Aferem a qualidade de cada projeto e se cada projeto pode ou não tramitar na casa. Então, essa é a rotina dos deputados e especificamente a minha rotina aqui na casa. Deputado, a que região a sua comissão atende? Olha bem, nenhuma das regiões da casa ela pode atender especificamente essa ou aquela região. As comissões permanentes, elas se ocupam, por exemplo, no caso, aquela que eu presido, que é a Comissão de Constituição e Justiça, se ocupa de trabalhar a admissibilidade de cada projeto. O que é isso? Para saber se a proposta é constitucional, se tem legalidade e se tem boa técnica legislativa. Passado por esse crivo, por essa peneira, ela segue para as comissões temáticas. Se for da área de saúde, comissão de educação, de turismo, defesa do consumidor, enfim, para que seja estudado o mérito. Você mergulha no mérito daquilo que está sendo proposto para saber se aquilo de fato é bom ou não para a Bahia. Então a lógica é essa. Deputado, de que forma seus projetos vieram o melhoramento da Bahia e principalmente as suas regiões? Olha bem, Tiago, eu fiz algumas propostas que considero importantes e essas propostas, mesmo não tendo sido trabalhadas diretamente pelo Legislativo, foram por nós intermediadas junto ao Executivo e são coisas importantíssimas. Por exemplo, o projeto que trabalhou a introdução das cotas para negros, índios, nos concursos públicos do governo estadual. Então, essa proposta é uma proposta de reparação, é uma proposta que faz com que o Estado baiano ele possa reparar um sem número de anos de negação de direitos para determinados setores da sociedade baiana. Eu acho que isso foi um salto de qualidade e terminou sendo encorpado no Estatuto da Igualdade Racial. Portanto, eu acho que esse foi um momento importante. Outra articulação que fizemos foi o projeto que trabalha a punição severa para aquela empresa que se beneficia direta ou indiretamente do trabalho análogo ao trabalho de escravos. E a Bahia tem sido um dos estados que mais se notabilizou pelo resgate de trabalhadores nessa condição, infelizmente. Então nós temos hoje uma legislação moderna e o nosso mandato interviu nesse processo de maneira qualitativa. Aliás, interveio nesse processo de maneira qualitativa. Também nós articulamos o trabalho que vai desembocar na implantação da Universidade Federal do Nordeste da Bahia, uma luta que nós já conhecemos desde quando eu fui prefeito de Alagoinhas, quando nós contribuímos para melhorar e para antecipar a implantação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, que é uma das coisas mais importantes que nós tivemos
ponto de vista da educação do Estado da Bahia, educação superior e federal. Para vocês terem uma ideia, quase 8 anos da implantação da UFRB. Significou 1,2 bilhão de reais que foram entronizados na economia baiana. Portanto, não se trata só da educação, mas sim de desenvolvimento como um todo. Então, dei alguns exemplos. O Parlamento Verde, que é um projeto de resolução, que faz com que a administração dessa casa se debruce sobre a sustentabilidade, adotando práticas que são necessárias para o cotidiano da sociedade moderna, como a reciclagem, a compostagem, o reuso da água, a utilização de energia alternativa e biorrenovável, ou seja, coisas importantes que eu acho que demonstram que o nosso mandato deu essa pequena contribuição para o povo da Bahia. E sustentável, né? É verdade. Deputado, quando não aprovado determinado projeto, qual a necessidade de se atender um projeto de lei que não venha a ser cumprido por causa de recurso ou de necessidade? Olha bem, esta casa, ela produz leis, mas ela também fiscaliza o cumprimento delas, das que já estão. Então, todos aqueles projetos que anteriormente foram votados e se transformaram em leis, eles precisam dessa casa, cujo principal papel é a fiscalização do cumprimento das leis, da Constituição do Estado da Bahia, da Constituição Federal e da lei orgânica dos municípios baianos, que embora tenham os vereadores, mas eles estão incluídos no Estado da Bahia. Então, é esse o patamar de vigilância que essa casa pressupõe, pela sua própria existência. Deputado, sabemos que o nosso país está passando por grandes crises, quanto econômica quanto política. Qual é o seu posicionamento? Talvez a maior de toda a história. Talvez a maior de toda a história. Olha bem, eu não diria a maior de toda a história, porque o que aconteceu na quebradeira do século passado, em 1929, vitimou centenas e centenas de milhares de pessoas anônimas e que nós não tínhamos uma comunicação como temos hoje. Então, o patamar de comparação já nasce aí um pouco deturpado. Do ponto de vista econômico, observe que essa crise atual, ela estourou no final de 2008. E o Brasil, diferente do mundo desenvolvido, atravessou até o ano passado, 2014, com taxas de emprego efetivo, que tecnicamente é considerado emprego integral, 5,5%, enquanto a Espanha e a Itália, 22%, 25% de desemprego. O Brasil tomou medidas anticíclicas jamais vistas antes em nenhum Estado nacional nos últimos anos. Ou seja, desonerou impostos, manteve o emprego, manteve o consumo, melhorou a qualidade de vida das pessoas em todos os níveis, como jamais aconteceu na história. Então, do ponto de vista econômico, o Brasil fez o seu dever de casa. Do ponto de vista político, nós estamos em um outro processo. Juntou-se a crise moral, né, a corrupção estampada em todas as mídias e a crise política em si. Observe, a Polícia Federal, o Ministério Público, a Justiça nunca operou tão livre como agora. Isso é verdade. Então, o que está acontecendo hoje, que todo mundo pode saber, acontecia em outros momentos, não estou isentando ninguém. Quem errou, que pague, tem que pagar. É verdade. Mas esse Brasil, ele, inclusive na década de 90, ele abriu mão de estruturas valiosíssimas e praticamente deu a preço de banana para o capital internacional. Esse foi o maior crime de lesa-pátria que aconteceu nos últimos anos neste país. Então, o tamanho dessa crise também é porque, a partir de 2003, houve uma inversão de prioridades nesse Brasil, onde suas riquezas foram colocadas definitivamente na direção de quem mais precisava. Isso, nos últimos 500 anos, não tinha acontecido. Então, o que é que ocorreu? Nos dois governos Lula, então, o valor do salário mínimo, a inclusão social, o maior movimento de mobilidade social de que se tem notícia em todo o mundo nos últimos 50 anos aconteceu nesse país. Não é? E de maneira democrática. Agora, com a presidente Dilma, prossegue esse processo. Só que a eleição, ela foi muito pegada. Ela foi uma eleição muito brigada. E a mídia às vezes manipula. Exatamente. Então, o controle da mídia, do judiciário, não é?
As instâncias de poder, elas estão incrustadas com lideranças e efetivos conservadores, não é? E isso, com a imprensa que nós temos, é colocado para o país de uma maneira não muito crítica. Observe o que é que acontece. Como não reconhecer a qualidade de vida que o brasileiro tem hoje? Quanto era o salário mínimo quando Fernando Henrique deixou de ser o presidente do Brasil e quanto é hoje? Então há uma diferença abissal, muito grande. Então, o que nós temos que perceber é de que o Brasil, nessa crise política que está atravessando, ele vai emergir melhor do que quando entrou. Por quê? Porque as instituições da democracia e os pilares da democracia brasileira estão vigentes. O que está acontecendo na rua? A maior parte dos brasileiros que foram para as ruas não são os brasileiros que mais precisam da mão do Estado. 82% deles foram os que votaram em Aécio. Quem votou em Aécio Neves. Aqui em Salvador foi interessante. A turma que foi para a rua de 11 a 13 mil pessoas no primeiro momento, no dia 15 de março, era o povo baiano branco. E não me parece que o povo baiano seja branco. Então, na realidade, o que a gente está assistindo é praticamente o terceiro turno. Isso não livra aquele que errou e que precisa estar na barra da justiça. Isso não livra o corruptor, que nunca conheceu o que está conhecendo hoje. Então, eu acho que nós temos que estar preocupados, mas a gente tem que reconhecer que a estrutura de Estado brasileiro funciona hoje como nunca funcionou. Muito obrigado. Deputado, já estamos tecnicamente assim, encerrando a nossa entrevista. Te agradeço de uma forma pessoal e ficamos agradecidos também pela sua transparência e lisura nas suas declarações. Mas uma última pergunta de uma forma pessoal. Nos fale sobre reforma política. O senhor acha que tem que ter? Olhe bem, o modelo político brasileiro, o sistema político que está aí vigente entre nós, já se exauriu, já se esgotou há muito tempo. Prova disso, eu vou dar uma prova comigo mesmo. Eu fui eleito com uma grande votação, prefeito de Alagoinhas, e tive minoria na Câmara dos Vereadores. Como é que você vota descasado para prefeito e para o Legislativo você faz um movimento para eleger quem lhe é de oposição? Então tem algo errado nesse processo. Então, observe o parlamento brasileiro hoje, ele não representa a média do que seja a sociedade brasileira, tanto na Câmara dos Vereadores, quanto nas Assembleias Legislativas, quanto no Congresso, ou seja, no Senado e na Câmara Federal. Por quê? Porque o poder econômico hoje transforma a política, principalmente no seu aspecto eleitoral, num negócio. Existem pessoas hoje que sobrevivem apenas e tão somente por ter uma comissão provisória deste ou aquele partido nos mais diversos municípios. É de uma forma bem subjetiva. Entendeu? Então, essa reforma já não era sem tempo. Do mesmo jeito que a gente precisa repactuar o Pacto Federativo, a reforma tributária e fiscal, a reforma agrária, que é pauta permanente pela necessidade que o Brasil tem hoje. E a reforma política é necessária, mas não essa reforma que está aí. A reforma que vai bater de frente, que vai acabar com o sistema proporcional, onde você vai simplesmente ceifar a oportunidade das minorias serem representadas no parlamento. Você vai aprofundar a fulanização da política, fragilizando as agremiações partidárias. Isso é um perigo para a democracia, entendeu? E isso é o interesse hoje do PMDB, que é o partido que sempre esteve no governo, independente de quem esteja lá. Entendeu? Organizando o que a gente convencionou lá atrás de chamar de centrão. E hoje não é diferente. Então, no momento em que você mantém o financiamento privado de campanha, aquele que recebe financiamento, ele terá constrangimento em votar contra quem lhe financiou para lhe eleger. E não foi a sociedade. As lideranças efetivas da sociedade terão mais dificuldade de se fazer representar nos parlamentos. As minorias serão desrespeitadas e você vai fulanizar cada vez mais a política. Então essa reforma que vem aí é um retrocesso. Se o que está aí não é bom, o que vem para a manutenção do status quo simplesmente piora o que nós já temos. Então eu sou contra pessoal e do ponto de vista partidário essa reforma que é contra os interesses maiores da sociedade brasileira.
Tudo bem. Queremos agradecer, já finalizando aí, essa entrevista com muita lisura, muita transparência, na pessoa do deputado Joseildo. Valeu, Ozzy. Obrigado. Um abraço é o Muito obrigado. Tiago e o Luiz. Luiz, Um abraço. Muito Tudo bom obrigado. para vocês.